Emo, a minha pergunta pra você, dá pra ver que vocês se divertem juntos e tudo mais, mas quando estão em pista, trabalho é trabalho. Existe algum código entre vocês do tipo, até onde o pai pode ajudar? Que óbvio, é uma lenda e tudo mais, mas às vezes ele pode, entre aspas, cruzar uma linha ali que você não quer. Como é que vocês criaram essa ética de trabalho, digamos, de pai pra filho, do tipo, agora me deixa e agora eu preciso de você? Olha, eu tenho uma frase que eu falo: pai de piloto e mãe de Miss Brasil, Miss Universo é um desastre. Tem que ficar longe. Só que o Emo sempre teve um coach entre eu e ele. E aí eu sou um spotter, eu sou um observador, eu fico numa curva olhando, vejo o equilíbrio do carro dele, os outros como estão andando, e às vezes eu dou um conselho para ele. Mas ele já tem o coach, tem o engenheiro. Ah, que interessante. Mas às vezes ele lembra que ele também é meu pai. Então, é difícil. Mas depois de todos esses anos, a gente tá conseguindo já... Às vezes dá, às vezes não dá. Porque às vezes ele é meu pai, né? Emerson, e pra encerrar, fiz essa pro Emo e da minha parte... Foi muito interessante que ao longo da entrevista eu fiquei pensando o que eu nunca perguntei pro Emerson, que graças a Deus eu já tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas. E aí me veio um episódio que pode dar uma resposta interessante. Você é muito próximo ao Jack Stewart. Você conheceu muito bem a Ayrton Senna. E eles têm uma briga que é muito notória. E recentemente a gente entrevistou o biógrafo do Senna, que ele... O Ernesto Rodrigues. E ele recentemente entrevistou o Jack Stewart para falar de um dia em que o Ayrton e o Jack Stewart se encontraram para se reconciliar. Queria saber, para quem não se lembra, a famosa briga do Jack Stewart é quando ele insinua que o Ayrton Senna era o piloto que mais batia no grid e o Senna dá aquela famosa frase: Jack, a gente é piloto de corrida. If you no longer go for a gap, you are no longer a racing driver. Como foi aquele episódio, Emerson? No sentido assim, com o Ayrton, que você tinha relação, se ele de repente algum dia te encontrou e falou: pô, Emerson, esse Jack Stewart é uma mala, hein? E ao mesmo tempo o Jack Stewart, ó, vou te falar, hein? Esse Ayrton Senna tá se achando, hein? Quem ele pensa que é? Tem alguma história dessa rixa dos dois que depois se acertou, mas como é que foi? Nem com o Ayrton e nem com o Jack, ele nunca comentaram comigo isso. Nenhum dos dois. Então, acho que foi uma coisa que um comentário do Jack, que ele falou na época, que, né, tem uma outra história, eu não sei se vocês sabem, que eles chamavam, o Jack falava another BB para os brasileiros. Você sabia? Não. Depois que eu entrei, toda vez que vinha um brasileiro andava rápido, ele falava, this is another BB. Sabe por quê? Bloody Brazilian? Another Bloody Brazilian. Lá vem mais um, hein, Emerson? Tem mais um. Muito excelente. Bom. Eu acho que ele lembrou disso, acho que ficou com raiva do Ayrton e falou isso para Ayrton, e aí fizeram as pazes. Ô, Emo, dos pilotos das antigas, fora Emerson Fittipaldi, quem que você admira, tenta se espelhar aí? Quem já encontrou através do pai? Que ele sempre fala que foi um dos melhores gentlemen que ele já teve, que ele já correu contra o Jack Stewart. Eu acho que eu admiro muito ele, porque ele é um gentleman. Você já conheceu pessoalmente o Jack Stewart, Emo? Muitas vezes. Desde pequeno ele conheceu. Muitas vezes. Senhor Carlos Costa, tivemos nesse último fim de semana o GP da Áustria de MotoGP. Vitória inédita, olha, pra minha surpresa, vitória inédita de Marc Marques. E eu tô muito curioso em saber o que rolou na edição desta semana no Podcast. É isso, Emerson Fittipaldi falou aqui de Marc Marques, que venceu pela primeira vez no Red Bull Ring na corrida 1000 da classe rainha. Na classe intermediária, Moto 2, vitória de Diogo Moreira, piloto brasileiro que triunfou pela segunda vez no campeonato e tá aí, digamos, gerando amplo interesse das marcas da MotoGP para uma promoção à classe principal no ano que vem. Vamos ver o que disse Fausto Macieira sobre o nosso representante brasileiro.
o Diogo já anunciou que deixa a equipe para subir para a MotoGP no ano que vem. Então, pela informação que eu tenho, tá, a decisão sai nas próximas horas, sai antes do Grande Prêmio da Hungria. E aí a gente tem as duas propostas que permanecem na mesa, Yamaha ao lado do Toprak Razgatlioglu e Honda ao lado do Johan Zarco. Olhando estatisticamente, o momento da Honda é superior ao da Yamaha, né? Então, e a proposta da Honda, a gente não tem detalhes da proposta da Yamaha, mas ela existe e foi citada pela televisão italiana, pelos meios de comunicação italianos e espanhóis. A proposta da Honda é 1 ano na equipe ao lado do Zarco, tremenda aula, né, ao lado do Zarco, um aprendizado constante, e 2 anos na equipe oficial, porque os contratos dos pilotos da equipe oficial terminam no final de 26, e aí a gente vai entrar na era em 27. Não temos detalhes da Yamaha, não sei se há essa perspectiva de encaixá-la numa equipe oficial já no 2º ano, que segundo consta, segundo diz a imprensa, há na proposta da Honda. Então, ele vai decidir, segundo a equipe, ele deve decidir nas próximas horas, segundo a imprensa, ele vai decidir até o próximo final de semana. Então, momentos decisivos dessa situação do Diogo Moreira, mas qualquer que seja o desfecho, vê-lo em 2026 na MotoGP, em Goiânia, correndo no Brasil, vai ser uma sensação difícil de explicar, só explicável pela presença sempre constante e brilhante do Alexandre Barros, que nos representou muito bem, mas já tem algum tempo que o Alexandre parou, ele parou em 2007, e provavelmente a gente vai ter agora, quase 20 anos depois, um representante na classe máxima do motociclismo esportivo mundial. Perfeito. Eu quero agradecer demais aqui a participação, essa entrevista aqui com Emerson Fittipaldi, simplesmente uma lenda do nosso esporte, não só do esporte a motor, mas do esporte do Brasil e do mundo, ao lado também do Emo, que eu espero muito legal. Essa seja a primeira de muitas entrevistas. E eu queria só dar um feedback, Emo. Eu não sei se você já residiu alguma vez no Brasil, imagino que não, mas já morou no Brasil há algum tempo, Emo? Assim... Porque o seu português ele é muito bom, sim, ele é muito bom, e não é só o domínio do idioma, né? Porque a gente percebe assim, o próprio Nelsinho que cresceu fora, o Pietro mesmo, que rola uma insegurança ao se comunicar às vezes em português, e toda a sua naturalidade ali, não só com o idioma, mas nas ideias, assim, eu fiquei muito surpreso. Imaginei que, até pela minha desinformação, achei que toda a sua vida tinha sido fora do Brasil, mas muito impressionante como você articula muito bem. Valeu, parabéns e obrigado, sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Obrigado. Emerson, muito obrigado ao Emo. E até a próxima. As portas estão escancaradas aqui do motorsport.com no Brasil. A gente vai incomodar vocês mais vezes aí para outros bate-papos, trazendo só Emo, só Emerson, os dois juntos novamente e assim por diante. Emerson, queria dizer, foi uma honra que vai ter esse bate-papo contigo, já tinha te entrevistado em outras oportunidades. E Emo, estamos na torcida aí. Um abraço aos dois, valeu demais. Muito obrigado. Foi um prazer, foi muito obrigado. Bacana. Obrigado a toda a equipe aí. Obrigado, Felipe. Tantas outras entrevistas vamos fazer pela frente também. Se Deus quiser, Deus quer. Amém. É isso aí. Eu quero também agradecer ao Felipe Mota, que participou mais uma vez aqui no nosso podcast, e também ao Carlos Costa. E vale lembrar também que o podcast motorsport.com é um oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint. Você sempre observa aqui, ó. Fique ligado no nosso QR Code e também no link na descrição. O podcast motorsport.com volta na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau.